Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma psicografia feita por um espírito sofredor. Essa psicografia foi feita por mim, porque eu sou médium de psicografia também, na época em que eu trabalhava num centro espírita. Foi muito dolorido para mim fazer essa psicografia, trazer essa mensagem, porque na verdade os mentores colocam os espíritos muito próximos a nós, para que nós possamos captar a mensagem. E o espírito sofredor também necessita de sentir a vida novamente. Então, por vários momentos, escrevendo essa mensagem, eu tive emoções muito fortes, de lágrimas descerem do meu rosto, sentindo a emoção e tendo o sentimento desse espírito sofredor ao meu lado. Mas isso é uma necessidade, isso tem que ser feito, é um trabalho do médium, esse tipo de coisa. A mensagem tem mais ou menos umas 20 páginas, mais ou menos, mas eu resolvi resumi-la, colocar para vocês somente o necessário, para vocês terem uma ideia do que realmente é passado depois que a gente deixa a vida física, depois que a gente vai para o outro lado. Então é uma verdade que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, mesmo nessa mensagem reduzida, para que vocês tenham uma ideia do que acontece do outro lado. Me desculpe por não mostrar toda a mensagem, mas se eu fosse aqui mostrar 20, 30 páginas de detalhes de como ele foi, o que aconteceu com ele, não daria muito certo. Eu nem também estou querendo mostrar esse tipo de coisa. Eu acho que para mim seria uma falta de respeito com o espírito sofredor. Se um dia eu for autorizado por um mentor meu a que esse pequeno livreto venha ao conhecimento público, eu aviso para vocês. Por enquanto, fiquem com esta mensagem maravilhosa deste espírito sofredor. Um abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Em 1932, ele partiu para uma longa jornada onde somente os mortos podem ir. Foi uma morte rápida, indolor e repentina. Ao deixar o escafandro físico e atravessar o véu da eternidade, ele entra em outra atmosfera, na dimensão dos espíritos. Nessa outra realidade, ele se depara com o mesmo cenário de quando vivo, mas não se dava conta que tudo já havia terminado para ele. O lugar era o mesmo, mas a atmosfera era outra, completamente diferente. Caminhando pelas ruas, ele se surpreende ao ver as pessoas que caminhavam sozinhas, aflitas, angustiadas. Elas falavam sozinhas e gesticulavam como se estivessem tendo alucinações. Algumas reclamavam, xingavam e outras pareciam estar numa espécie de transe. Nada falavam e fixavam seu olhar para o nada, como se estivessem com sua alma vazia, desprovida de razão e qualquer sentimento. Ele começara a sentir as consequências de um ar rarefeito, com pouco oxigênio no sol, somente uma penumbra, como uma noite de lua cheia. Essas paragens sem vida começaram a fazer com que ele se sentisse muito mal. Os gritos o enlouqueciam e nosso recém-chegado não mais tinha paz. Conforme o tempo foi passando, o cansaço lhe fez companhia até virar exaustão. Em certos momentos, nosso companheiro exaurido, sem forças, adentrava uma construção abandonada e entra num sono profundo. E nesse adormecimento, o passado lhe volta à mente como um filme. Ele começa a presenciar um instante de sua vida em que uma pessoa muito perversa se aproveitou de sua inocência. O calor do ódio o fez gritar de dor e ele não podia fazer nada para parar aquelas imagens aterradoras e agonizantes. As
As lágrimas escorriam quentes pelo seu rosto como sangue, que o deixaram enlouquecido como uma fera raivosa. Passado um tempo, ele acorda em prantos e, em dado momento, levanta-se e corre pelas ruas procurando por ajuda sem saber o que lhe esperava. Na sua corrida louca por encontrar um ombro amigo, ele novamente cai e desaba em prantos e acaba mais uma vez adormecendo. E cada vez que adormecia, ele se via em um ponto de sua vida, como se estivesse percorrendo toda a estrada da vida novamente. Mas os momentos bons não existiam. Ele enlouquecia a cada visão de seus momentos, tanto como em vítima como algoz. Em seus momentos como algoz, ele se recusava a acreditar que poderia ter feito coisas tão ruins a ponto de magoar tão profundamente as pessoas que amava. A dor do arrependimento lhe corria por dentro e ele passou a odiar o mundo e a vida. Ele não entendia que a vida no primeiro estágio do umbral se resumia em rever todo o mal que lhe foi causado e que ele também havia feito aos outros. Com o peito ardendo e uma dor profunda na alma, ele xinga tudo e a todos. Nomes de pessoas e parentes saem escandalosamente de sua boca como pedras atiradas ao vento. De repente, o céu se transforma, a paisagem se modifica e ele se vê em um lugar mais tenebroso ainda. Esse lugar tinha escombros de construção por todos os lados, vielas escuras e os gritos das almas desenganadas por Deus se ouvia por toda parte. Ele colocava a mão nos ouvidos e apertava a cabeça e começava também a gritar como um demente, uma alma perdida e abandonada. Nesse instante, criaturas maléficas o cercaram, sussurrando palavras imundas de morte em seus ouvidos. Ele, perplexo, sem nenhuma reação, observa aqueles seres deformados. Essas entidades, mesmo à distância, tentavam controlar sua mente. O tempo se passou sem que ele se apercebesse disso, mas não havia nem tempo nem espaço naquele local que servia de morada para os condenados. Exausto, mais uma vez ele adormece dentro de um velho casebre de madeira que havia encontrado por lá. Pesadelos infundados inundam sua mente. Visões terríveis de acontecimento em sua vida voltam à tona e ele começa a se ver de novo nesses lugares como se ainda estivesse em vida física. Ele não conseguia interferir nem reagir com nada. Apenas observava aquela tortura mental sem fim e dentro de sua cabeça os espíritos maléficos o assistiam e sussurravam frases de ódio, fazendo-o perder o domínio sobre si e a razão. No instante ele explode, seus olhos saltam das órbitas, sua boca espuma como um cachorro raivoso e seu rosto se transforma como um lunático animal irracional, sem vida e sem esperança. Um morto-vivo, dementado e pronto para fazer e praticar o mal. Os magos negros já estavam apostos para começarem seus intentos malignos. Então se aproximaram e começaram uma extensa lavagem cerebral, onde lhe diziam o que tinha que fazer no mundo dos vivos. Diziam que o levariam através de um portal que o conduziria à dimensão dos vivos, mas ele ainda não tinha se atinado no que seria o mundo dos vivos. Então, mais do que espertos,
os magos negros lhe contaram sobre a vida na carne, o que ele havia deixado por culpa daqueles que viveram ao seu lado no mundo físico, infiltrando de maneira sagaz palavras de ordem em seu cérebro e postando imagens mentirosas e irreais sobre o mundo dos vivos. Sua cabeça começa a nutrir ainda mais ódio após saber que se encontrava morto, afastado do seu corpo físico e deixado como uma carniça podre na dimensão negra do umbral pela eternidade. Após ser levado ao portal dimensional que o conduziria à dimensão dos vivos, os magos negros os prepararam para uma viagem rápida e indolor, que somente eles tinham o poder para fazê-lo. Em sua jornada, ele nutria cada vez mais ódio pelos viventes e deixava fluir seus pensamentos deletérios entre as pessoas, as influenciando na prática do mal. Seus pensamentos viajavam pelo ar e atingiam em cheio as mentes das pessoas que por ele passavam e sintonizavam com sua maldade. As pessoas boas se sentiram mal, sem saber nem entender o porquê daquele sentimento ruim, e outros eram insuflados ao ataque a vítimas indefesas que atravessavam seu caminho. Em dado instante, 3 figuras astrais, com luzes saindo de suas vestes, feito de um linho puro e branco como a neve, feições tranquilas e calmas que deixavam transparecer uma paz indescritível que se podia sentir em todas as direções, apareceram em sua frente como um sonho bom. Ele ficou atônito, perplexo, com olhos parados e fixos na direção daquelas entidades astrais. Não entendendo muito o que estava acontecendo, sentia um profundo bem-estar que era irradiado por aquelas 3 imagens vivas. Paralisado, ele os olhava e não dizia nenhuma palavra. Então, um dos mentores lhe disse que viesse com eles, que a hora já era chegada. A paz era prometida a ele, que seus dias de sofrimento haviam terminado, mas ele não entendeu. Com ódio em seus olhos e uma amargura sem fim, ainda achando que aqueles seres eram criaturas vivas de carne e osso, onde logicamente eram informações falsas entranhadas em sua mente pelos magos negros, ele rangeu os dentes, cerrou os punhos e cuspiu na direção dos espíritos puros e desferiu palavras de baixo calão, os ofendendo e prometendo destruir a todos e a tudo que atravessasse seu caminho. Nesse momento, os mentores espirituais partiram, pois não havia nada a ser feito naquele momento ainda. Andando pelas ruas, liberando todo o seu ódio contra pessoas inocentes, ele parou por um instante e tombou como um mendigo bêbado e dementado por pensamentosvis e sádicos, alimentado por entidades trevosas e infernais. Adormecido, envolto em pesadelos, ele voltou ao submundo das trevas. Desta vez, para um segundo estágio do umbral, onde os piores seres malignos ali residiam. Ele despertou e lentamente, com dificuldade, pôde observar e ver um lugar onde nada existia, apenas estradas sem fim, com cavernas subterrâneas escuras, onde, vez ou outra, podia ver seres horrendos saírem e entrarem nessas cavernas, arrastando espíritos condenados de assassinos, estupradores, psicopatas, todos da corrente do pior mal que se conhece sobre a terra. Ele se sentiu com um grande temor e se arrastando entre a lama de fezes que os voadores
espíritos malévolos, devoradores de biomassa existente em nosso perispírito, deixavam pelo chão e dos próprios seres demoníacos que ali passavam. O cheiro era insuportável. E vez ou outra, ele enfiava a cara nessa lama para que os voadores não o vissem e o levassem para as cavernas para o devorar. Em dado momento, ele levantou-se e correu por entre os dejetos e a lama fétida que o cercava. Mas a luz novamente se fez surgir à sua frente e gritos de espíritos perdidos começaram a ecoar bem alto no Vale das Sombras. E novamente as 3 entidades luminosas se fizeram presentes à sua frente. E dessa vez, com mais 4, que com vestes azuis clara, que também irradiavam uma luz esverdeada e sulfurino, como um diamante azul que jorra luz por todos os lados. Eles carregavam alguns equipamentos em suas mãos, que nossa vã filosofia não pode explicar. Nesse momento, uma fenda no céu escuro e nebuloso daquele lugar de trevas, em uma grande bola de luz, penetra na densa atmosfera, assustando a todos os espíritos ali contidos, que estavam lhe esperando na redenção. Disseram também que sua hora já havia passado e que o céu lhe esperava para uma nova vida. Disseram que Deus estava lhe chamando e que ele e os outros espíritos perdidos na ilusão do mal haviam recebido uma nova chance de uma nova vida e um novo recomeço. As lágrimas lhe jorraram da alma e aqueceram seu rosto gélido e magro. Um calor invadiu todo o meu corpo doente e deformado, onde não se via mais minhas formas físicas. Meu peito se encheu do mais puro amor. Levado em direção àquela luz que em seu resplendor iluminava aquele inferno de dores e sofrimentos, eu me senti adormecer e nada mais vi. Então fui levado a uma magnífica cidade espiritual, como nunca se viu em lugar nenhum do mundo, onde a paz, a harmonia, a bondade e o amor imperavam entre os homens de fé. Este foi meu testemunho a todos vocês que acreditam no mundo e na realidade dos espíritos. Fiquem na paz